Nós temos dois requerimentos. O de número 8 e o de número 9, de autoria do vereador Padre Carlos. Como se tratam do mesmo vereador, eu gostaria que se for possível, ler logo os dois e fazer uma defesa dos dois e para conseguirmos economizar tempo. Eu então solicito ao vereador primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 08 e do requerimento 09, de autoria do vereador Padre Carlos Silva. Requerimento de número 08. Gabinete do vereador Padre Carlos Silva. Requerimento número 08/2014. Assunto: solicita ao prefeito municipal de Barcarena análise e averiguação dos impactos ambientais, bem como explicação do processo de legalização da ampliação da bacia de resíduos e rejeito da Alunorte. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, justificativa. Está implantado em nosso município, no porto de Vila do Conde, às margens da Baía do Marajó, o complexo industrial, constituído pelas unidades da Alunorte, Albras, Emeres, Alubar, entre outras, na empresa Alunorte S.A. Se processa a bauxita para a produção da alumina. Contudo, esse processo ocasiona diversos danos ambientais que atingem a mata, o solo e principalmente as nascentes de igarapés e rio da região que ficam contaminados, como é o rio Mucurupi, causando problemas de saúde na população. Também atinge a vida de várias famílias que residem no entorno. Barcarena é um dos municípios com maior índice de poluição, devido à implantação dos grandes projetos industriais e a área da vulnerabilidade. Nos últimos 7 anos, tivemos 9 grandes acidentes ambientais. Temos em andamento a remoção de 1.622 famílias das áreas sensíveis. Ora, nos preocupa a ampliação de mais uma bacia de resíduos e rejeitos. Gostaríamos de saber se existe e qual é o licenciamento que foi dado para esta obra. A bacia encontra-se a cerca de 1 quilômetro dos poços de captação de água do distrito de Mucurupi, que abastece cerca de 25 mil habitantes. Também é preocupante a situação de cerca de 400 famílias que residem na área de impacto da bacia e na mesma distância. Além disso, quais serão os impactos ambientais sobre as comunidades do Massarapó, Cabeceira Grande, Guajará da Serraria, Pedral? Por que não houve audiências públicas para tratar do assunto e não existe identificação da obra como data limite, responsável e licenciamento? Qual é o plano de gerenciamento de resíduos que é norteador desse tipo de empreendimento? Requerimento. Na forma regimental, após ouvir o douto e soberano plenário da Câmara Municipal de Barcarena, solicito que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Carlos Vilaça, prefeito municipal de Barcarena, Estado do Pará, com cópia para a Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de enviar a esta Casa de Leis análise e averiguação dos impactos ambientais, bem como explicação do processo de legalização da ampliação da bacia de resíduos e rejeito da Alunorte. Espero assim poder contar com a compreensão e a colaboração de todos os vereadores pertencentes a este Parlamento. Sala de Sessões, 2 de setembro de 2014. Vereador Padre Carlos Silva, vereador PT. Requerimento número 09/2014. Assunto: solicita ao prefeito municipal de Barcarena o envio da prestação de contas do ano de 2013, conforme procede às legislações para apreciação da sociedade civil. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, justificativa. Esta solicitação tem como objetivo a execução da função fiscalizadora desta Casa Legislativa,
acerca das ações tomadas pelo Executivo Municipal, cabendo-nos a responsabilidade de acompanhar esta administração, principalmente o que diz respeito ao cumprimento da lei e da boa aplicação e gestão do erário público, função esta prevista na Constituição Federal em seu artigo 31. O encaminhamento pelo prefeito da prestação de contas sob a sua responsabilidade à Câmara Municipal, na mesma data em que caminha o Tribunal de Contas do município, constitui obrigação legal, estabelecida no artigo 31, inciso 2 da Constituição Federal e no artigo 82 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 49 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 49. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis durante todo o exercício no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para a consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. Nessa esteira, não há dúvida de que o não envio da cópia da prestação de conta à Câmara Municipal por parte do prefeito fere o princípio constitucional da legalidade. Requerimento. Na forma regimental, após ouvir o douto e soberano plenário da Câmara Municipal de Barcarena, solicito que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor Antônio Carlos Vilaça, prefeito municipal de Barcarena, Estado do Pará, no sentido de enviar a esta Casa de Leis o envio da prestação de contas do ano de 2013, conforme procede às legislações para apreciação da sociedade civil. Espero assim poder contar com a compreensão e colaboração de todos os vereadores pertencentes a este Parlamento. Sala das Sessões, 2 de setembro de 2014. Vereador Padre Carlos Silva, vereador PT. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o vereador, autor dos dois requerimentos, que faça a defesa dos mesmos. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham. Nosso requerimento, o 09, tem em vista a prestação de contas, porque nós recebemos, na verdade, alguns relatórios parciais sobre a administração, mas o correto é que toda a prestação de contas seja enviada a essa casa. Os documentos precisam ser públicos e, portanto, nós estamos pedindo justamente que se cumpra o que a própria Constituição, os preceitos, colocam da lei, para que esses documentos venham até nós e nós possamos então analisar e assim garantir a transparência, garantir a seguridade ao governo, ao cidadão também, dos recursos, do bom uso dos recursos. Porque no ano passado, inclusive, foi levantado aqui a questão da redução da arrecadação do município, o que não aconteceu, ao contrário, dos 222 milhões previstos, o município arrecadou 227 milhões e, inclusive, aqui foi o vereador Luiz Tavares colocava que nós tínhamos a receita, mas que não havia ainda a prestação de contas no sentido de saber onde foi gasto os 227 milhões de reais do município. Então é isso que a gente quer de fato saber, por isso pedimos que essas contas venham, estejam aqui para que nós vereadores conheçamos, possamos verificar esses documentos, essa prestação de contas, porque aí a gente está percebendo assim algumas falhas nesses processos aí, e inclusive então queremos saber de fato onde está o recurso do município para que a gente possa também avaliar e depois também de fato colocar a explicação para o cidadão, onde estão os recursos do município de Barcarena. Para isso é necessário que nós tenhamos essas peças em mãos, não somente esses relatórios, porque é muito confuso
A gente leva muito tempo, né? E não adianta mandar só os relatórios, né? Nós queremos saber de fato as peças constantes, né? O que foi gasto com energia elétrica, o que foi gasto lá para tapar buraco, quanto foi gasto para comprar remédio, quanto foi gasto para aluguel de casa, quanto foi gasto para aluguel de carro, quanto foi gasto, né, para pagamento de pessoal, né, quanto foi pago com contrato, né, quanto estamos pagando para advogado, porque me disseram que tem 19 advogados nesse município, né? Então eu quero saber exatamente isso aí, né? Quem está recebendo o dinheiro, né? Porque a população não vê, o comércio não vê o dinheiro aqui. Você vai no mercado lá, padre, não tem. No bolso do cidadão de Barcarena, né, a gente não está percebendo o recurso. Então, em algum lugar está o recurso do município. E é isso que a gente quer saber. E é por isso que a gente quer saber, quer os documentos aqui nessa casa. Eu quero verificar esses documentos, né? Vou analisar e para que a gente possa, então, de fato, saber onde está o dinheiro de Barcarena, porque é difícil, né? Ninguém sabe onde está esse recurso e não é uma quantia muito razoável, né? Muito razoável de recursos. Nós temos aí uma renda per capita que é muito superior, né, a muitos municípios, né? Nós temos, a nossa renda é maior que Brasília. Cidadão de Barcarena tem uma renda maior do que Brasília. Imaginem vocês, nosso cidadão aqui ganha mais, né? A renda per capita de Barcarena é maior do que dos cidadãos em Brasília, minha gente. Então, algo não está certo, né? Então, aí, é por isso que a gente pede aí a compreensão dos vereadores também, o apoio, né, para que nós verificamos, nós somos representantes do nosso povo, então vamos lá, de fato, verificar onde é que está acontecendo isso aí, porque a gente quer, de fato, mostrar que, se a gente tem uma renda melhor, assim, grande, a gente quer mesmo que isso apareça, né, se manifeste. E o nosso outro requerimento, com relação também à questão da instalação da bacia, nós já fizemos aqui essa colocação. Pessoalmente, eu entrei em contato com o Ministério Público, também fomos aconselhados a procurar a SEMA, Secretaria Estadual, né, para que nos desse a explicação. Até agora não foi mandado. Nós estivemos, inclusive, participando lá na Secretaria Estadual com o seu Feitosa, né, da Associação de Barcarena também, né, de preservação em Barcarena, e que, tendo em vista isso, acompanhamos aí as 1.622 famílias que estão sofrendo muito lá daqueles bairros do Acuí, do bairro industrial, né? E nós sabemos toda a polêmica que está aí, reuniões e reuniões, e a gente também, os laudos, inclusive, né? Mostrando o deterioro da condição de saúde, a contaminação da água da região, há um TAC, onde estão dando água para a população da região lá. Além do que tem o câncer, né, o problema do câncer também, de estômago e outros, né, que a população está reclamando. Então, com a instalação dessa nova bacia, que também não houve, eu perguntei também a essa casa, como nós não fomos partícipes, né, nós queremos saber da parte da Secretaria do Meio Ambiente do município, o que foi feito e qual é a licença, se a gente não tem como reclamar disso, né? E estava agora conversando também com o seu Pedro, representante da Água de São Francisco, porque essa bacia está muito perto, né, a 1.000 metros somente dos poços de água do Murucupi. E como estamos tendo esse problema todo lá, né, com as famílias já do bairro industrial, imaginem vocês se essa bacia se rompe. O que vai ser da Vila dos Cabanos? Pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas qual é a garantia que a gente tem de, pelo menos, que essa bacia não vai vazar? Qual é a condição técnica? Se hoje já estamos tendo esse problema, qual é a solução que eles estão dando? Não é? Qual é o RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental? Onde que foi feito isso? Ele estava me dizendo, inclusive, agora que esse relatório custa uns R$300 mil, e que provavelmente, talvez, né, como é um valor alto, talvez nem tenham feito. Não tenham nem feito. Então, onde está esse relatório, né, que vai garantir para a gente, pelo menos, a gente sabe que é difícil dizer que não vai acontecer um acidente, né? Mas que pelo menos o que já está se prevendo para evitar. Nós tivemos 9 acidentes nos últimos 7 anos aqui, 9 grandes acidentes ecológicos, né, ambientais no município. Então nós precisamos disso, senhor vereador. Eu peço encarecidamente, né, que nós verifiquemos isso, qual é esse procedimento que foi feito, qual é o licenciamento que tem. Depois, nós temos que ter um plano de resíduos. Inclusive, não existe no município ainda.
está se desenhando. Mas nós temos esse problema lá desses resíduos. Então, qual é o plano que está norteando isso? É do Estado? E se tem do Estado, qual é? Que a gente tenha conhecimento. Nós somos aqui os representantes legais, então nós temos que ler isso aí, vamos ter que ler esse plano, vamos ter que preparar o nosso, né? E em função disso, de evitar, porque amanhã a empresa vai investir 200 milhões aí de água e depois os poços vão ficar tudo contaminados. Se vai um rompimento dessa bacia, por exemplo, né? E está logo do lado ali. Quem vai, né, pode verificar. E eu não vi placa, não vi licença nenhuma, não foi feita audiência nesse município, que eu saiba, né? E então, creio que não podemos permitir algo assim. E tivemos que pensar, não agora, temos que pensar também depois. E quais são as medidas que vão sendo feitas, né, para evitar. Inclusive, estava se falando aqui que já estamos fazendo a perfuração, né, do aquífero Pirabas, né? Então, isso aí, nós não podemos aí, imagine você começa a perfurar isso e depois vai uma lama dessa, né, e vai entrar lá dentro desse aquífero. Que grande desgraça nós estamos fazendo. Nós vamos, né, além de contaminar, já está contaminado, ainda talvez a gente possa até contaminar um aquífero. Gente, isso aí é muito sério mesmo. Né? Não podemos ficar assim inertes, né, nessa situação. Por isso eu peço a compreensão dos senhores vereadores, né, e também toda a população, nós, os moradores, né, todos nós precisamos estar atentos às associações que defendem aí o meio ambiente. Temos que ficar muito atentos a essas situações aí para que a gente possa defender a natureza, né? Quem é inteligente cuida do meio ambiente. Passaremos à discussão dos dois requerimentos do vereador Padre Carlos Silva, o número 8 e o número 9. Algum vereador gostaria de se manifestar? Temos 7 no plenário, então vamos passar a votação. Vamos fazer a votação individual. Requerimento número 08, que fala, o assunto solicita ao prefeito municipal de Barcarena análise e averiguação dos impactos ambientais, bem como explicações do processo de legalização de ampliação da bacia de resíduos e rejeitos da Lunorte. Os vereadores que concordam com a aprovação do referido requerimento permaneçam como estão. Aprovado, vereador. Em votação, o segundo requerimento de número 9, que solicita ao prefeito municipal de Barcarena o envio da prestação de contas do ano de 2013, conforme procede legislações para apreciação da sociedade civil. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado.